Bem, senhor presidente, em 2011, o plenário do STF reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. O STF interpretou o artigo 1732 do Código Civil à luz de princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, pluralismo como valor sociopolítico-cultural, a liberdade e a autonomia da vontade de cada indivíduo para dispor da sua sexualidade, o direito à intimidade e à vida privada e a promoção do bem de todos como objetivo constitucional. Ou seja, o STF entendeu que esses princípios constitucionais são fundamentais e devem orientar o Código Civil. Sendo assim, a partir desses princípios, não há nenhuma vedação constitucional à união estável e ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O relator do projeto, na minha opinião, com muita fragilidade jurídica, tecnicamente muito ruim o parecer, ele usa o termo simples hermenêutica e a literalidade do texto constitucional. Eu tenho muita tranquilidade que isso não permanecerá de pé do ponto de vista jurídico e constitucional, porque a literalidade do texto constitucional obedece a princípios constitucionais fundamentais. E por esses princípios não há nenhuma vedação à união estável e ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Só que eu não vou ficar apenas no debate jurídico, porque, respeitosamente, eu acho a tese do relator muito frágil e não se sustentará. Mas eu quero dizer outra coisa além disso. Por trás dessa fragilidade técnica e jurídica, o que existe é um projeto. E podemos debater esse projeto. Na minha opinião, não se trata da experiência religiosa. Se trata da apropriação da experiência religiosa por um projeto fanático, extremista, intolerante, insensível, antidemocrático, desamoroso e violento. Eu vou abrir aspas aqui para o relator, e é importante que a sociedade brasileira saiba o que está escrito. Ele diz assim: não menos importante, o casamento é entendido como um pacto que surge da relação conjugal e que por isso não cabe interferência do poder público, já que o casamento, atenção a isso, das pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano. Eu pergunto, que verdade do ser humano? Quem define essa verdade? E por que a moralidade específica de um grupo deve se impor ao conjunto da sociedade? Verdade do ser humano. Depois ele diz, o Brasil, desde sua Constituição e como nação cristã, embora obedeça aos princípios da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrentes da cultura de seu povo e do direito natural. Então vamos lá. A partir de um preceito moral supostamente religioso, se busca não reconhecer o direito de determinadas pessoas. Laura, esse mesmo procedimento mental e moral ao longo da história proibiu o voto das mulheres, justificou a escravização sobre o povo negro, a proibição de casamento interracial, o apartheid racial e as leis segregacionistas, a perseguição aos judeus. Gente, é o mesmo procedimento moral das lógicas autoritárias. Um preceito moral contrário à verdade do ser humano. Quem é contra isso não pode estar amparado pela lei. Isso já justificou perseguição aos judeus, escravização ao povo negro e outras arbitrariedades. Numa tacada só, senhor presidente, o relator diz que quem não é heterossexual é antinatural. Ele produz uma espécie de sub-humano. E isso já matou muita gente na história. Ele também diz que há um cristianismo único. Ele fala em nome de todos os cristãos do mundo.
fazendo desaparecer milhões de cristãos que não concordam com isso. Então ele produz a imagem do herege. Certamente vai dizer que quem não concorda não é cristão de verdade. Pronto, produziu o herege. Também isso já matou muita gente ao longo da história. E depois ele diz que o cristianismo, que ele acredita, deve se impor ao Estado por ser uma suposta maioria moral. Então ele cria o subcidadão. Isso já matou muita gente ao longo da história. Esse relatório produz o sub-humano, o herege e o subcidadão. Isso aqui é fascismo. Isso aqui reproduz uma lógica neonazista. Isso aqui tem tom discriminatório, profundo e violento. E sobre maioria moral, senhor presidente, toda maioria é democrática? Eu peguei um exemplo, caminhando para o final, do professor Túlio Viana, professor de Direito da UFMG. Olha que simplicidade, senhor presidente. Vamos imaginar um prédio com 10 andares. Cada andar um apartamento, 10 proprietários. Eles se reúnem numa assembleia para estabelecer leis de convivência. Tem 9 brancos e um negro, tudo bem? Os 9 brancos se reúnem e fazem uma lei por maioria, proibindo a presença de negros nos espaços comuns e no elevador. Bem, tem maioria, foram 9 votos. Isso é democrático? Isso é constitucional? Não, porque fere um preceito fundamental, que é o preceito de igualdade. Sequer o debate de maioria moral é necessariamente democrático. Senhor presidente, eu considero muito grave o que está acontecendo. E até do ponto de vista do cristianismo. Podem me julgar, podem usar palavras violentas. Eu sou, e não são essas pessoas que vão definir, discípulo de Jesus e pastor de uma igreja. E eu lembro que Jesus sempre interpretou a lei a partir da urgência da vida e do filtro do amor. Texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de violência ao longo da história. E, sinceramente, senhor presidente, eu não vou deixar para trás pessoas do meu mandato que são LGBTs. Eu não vou deixar para trás pessoas da minha igreja que são LGBTs. Eu não vou deixar para trás muitas pessoas nessa sociedade para negociar com esse moralismo vazio e decadente. Eu não posso abandonar essas pessoas, porque elas são dignas de respeito, de reconhecimento. Até dialogando, e quero uma audiência pública pulsante, quero dialogar com a comunidade cristã. Porque esse cristianismo aqui tem legalismo frio, literalismo inconsistente, hipocrisia. Falta uma coisa nesse cristianismo aqui, Jesus Cristo, na minha opinião. Só que isso aqui é arena pública. Não deveríamos nem recorrer a uma religião. Basta a ideia de Estado laico, de direito, de igualdade, de respeito à diversidade. Então, assim, eu estou muito tranquilo. Inclusive, as pesquisas apontam que a maioria da sociedade brasileira sequer concorda com impedir o direito do outro de, diante do Estado, se casar. É impressionante. A pessoa pode guardar a sua opinião para si, mas ela quer controlar o corpo do outro por meio da lei. Imparável o amor. Não tem como controlar esse rio. Então, fica aqui o meu registro, concluindo o meu voto em 20 segundos, do ponto de vista democrático. Esse projeto é uma anomalia que retoma um procedimento mental autoritário. Isso aqui já justificou barbárie na sociedade. E até como discípulo de Jesus, cuja centralidade é o amor, esse projeto aqui tem aversão a uma fé mediada pelo amor. Nós podemos divergir e divergimos. Agora, determinadas expressões, na minha opinião, inviabilizam completamente o diálogo respeitoso entre nós. E eu acredito que nem deveria ser um gesto, sinceramente, de solidariedade a nós. Acredito que o senhor, como presidente, deveria moderar para que determinadas expressões não fossem colocadas, porque já não estamos mais no campo das ideias. Sinceramente, eu coloquei ideias firmes aqui, mas foram ideias. Eu não caí para o campo da pessoalidade. Eu realmente acredito, e posso defender isso com os meus argumentos, que esse projeto carrega um teor autoritário, arbitrário, antidemocrático, antilaico, desamoroso, que estimula violência. E foi o que eu fiz o tempo inteiro. E a pessoa pode pegar a fala e argumentar de forma contrária. Isso amadurece a democracia. Muitas vezes o que é feito aqui não é isso. Fica um ar tóxico, um sentimento de grupo,
extremamente opressor e desrespeitoso. O que aconteceu agora há pouco não tem previsão regimental. Gritar em grupo enquanto uma deputada fala. Isso me parece completamente fora da lógica. E eu realmente acredito que falta empatia, que falta sensibilidade, que sobra ironia nesse debate. Óbvio que nós defendemos sim a infância e a adolescência. Óbvio que nós defendemos a juventude. Inclusive, muitas crianças hoje no Brasil estão subnutridas e passando fome. Muitos adolescentes morrem em função da violência. Isso nunca aparece. E é verdade. Existe violência e hostilidade contra LGBTs. O projeto que está sendo colocado aqui, é importante que as pessoas saibam o mérito, senhor presidente. É para retirar um direito adquirido. Falou-se aqui que todas as pessoas são iguais perante a lei. E que uma coisa é direito, outra coisa é privilégio. Então vamos lá. O parecer do relator está retirando um direito adquirido pelas pessoas LGBTQIA+, desde 2011, isso confirmado em 2013. É um projeto para retirar direito. Então, na verdade, nós podemos debater nesse sentido. E tomara que haja vontade política de debater numa audiência pública. E debater com a sociedade civil, chamar pessoas com pensamentos diferentes. Mas, sinceramente, gritar em grupo enquanto uma deputada fala, além de não ter previsão regimental, é opressor, é violento, é desrespeitoso, é essa lacração sem conteúdo para viralizar e, ao mesmo tempo, impedir um bom debate entre nós.